Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sétima proposição. Sobre a mesma reta, não serão construídas duas outras retas iguais às duas mesmas retas, cada uma em um e outro ponto, no mesmo lado, tendo as mesmas extremidades que as retas do começo. Ou seja, vamos imaginar que eu peguei aqui o segmento AB e coloquei do segmento AC e CB, certo? Formou um triângulo, né? O triângulo ACB ou ABC. O que acontece? Caso eu insira dois outros segmentos iguais aos anteriores que foram colocados, por exemplo, eu coloquei as cores para mostrar a igualdade de segmentos, né, congruência. Ou seja, imagine que eu coloque o segmento AD, que é igual ao AC, e o segmento BD, que é igual ao BC. Vou mostrar aqui que é impossível, colocando isso, que esses dois pontos aqui não sejam o mesmo. Tá? Então, essa é a ideia primordial. Ou seja, se tem um segmento aqui, eu coloco esse segmento e esse. Se eu colocar novamente segmentos de mesmo tamanho, eles vão coincidir aqui em cima no mesmo ponto. Tá? A ideia primordial é essa. Bom, então vamos ter o quê? Vamos ter que o segmento AC é igual a D, certo? Então, AC é igual a D e o segmento CB é igual a DB. CB, vou colocar BC igual a BD. Legal. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o nosso postulado número 2, poderosa aqui, número 2, e a gente vai criar o segmento CD. Pronto. Bom, agora vamos começar a utilizar um pouco das coisas que nós vimos até então, né? O que nós temos aqui? Que eu vou trabalhar bastante com ângulos, tá? Então, o que nós temos aqui? Nosso segmento aqui. Aqui. Bom, eu tenho... Opa! Eu tenho meu ponto A, meu ponto C e meu ponto D. Vamos trabalhar com esse triângulo, né? O triângulo ACD. Bom, o que eu tenho nesse triângulo? Eu sei que esses dois lados aqui são iguais. E o ângulo aqui, formado por esses dois lados, é comum a ele, né? Qual a ideia? Esse aqui que é um triângulo aqui com dois lados iguais, é um triângulo isósceles, né? E se vocês lembram bem, pela minha proposição número 5, dado um triângulo isósceles, os ângulos da base serão iguais entre si, né? Ou seja, esse segmento aqui será igual a este aqui, certo? Esses dois segmentos aqui, um será igual ao outro. Ou seja, o ângulo ACB será igual ao ângulo ADC, certo? Então, qual a ideia aqui? Por meio do livro 1, postulado número 5, tem essa congruência de lados, né? Um triângulo isósceles, ou seja, os ângulos da base vão ser iguais entre si. Então, eu coloco aqui que o ângulo ACD é igual ao ângulo ABC. Perfeito. Bom, já tenho essa igualdade de ângulos, né? Agora, qual que é a ideia aqui? Note que esse ângulo aqui, o DCB, esse ângulozinho aqui em vermelho, né? Esse ângulozinho em vermelho aqui, ele é parte do ângulo ACD, certo, né? Que é só uma partezinha pequenininha aqui, né? É como você, é, não é tridimensional, né? Estamos no plano, né? Então, esse segmento aqui, fazer aqui, né? Entre DCB, esse ângulozinho aqui, por meio da minha noção comum número 8, ele é menor que o ângulo ACD, certo? E por ACD ser igual a ADC, esse ângulozinho DCB é menor que o ângulo ADC, certo? Então, pela noção comum número 8, parte é menor do que todo, né? Eu tenho o quê? Eu vou ter o segmento ADC, melhor, o ângulo ADC, um segmento, maior que o ângulo DCB.
certo? Bom, e o que acontece aqui? Note que o ângulo ADC, ou seja, esse em azul aqui, ele é menor que o ângulo CDB. Concordo com isso? Ele é menor do que esse ângulo. Ou seja, por quê? Porque esse ângulozinho aqui é parte desse todo. Então, noção comum número 8, o ângulo CDB, ele é maior que o ângulo ADC. Mas nós também vimos que o ângulo ADC ele é maior que o ângulo DCB. Ou seja, que esse ângulo aqui, o ADC, esse em azul, é maior do que esse aqui, em vermelho, né? Logo, se esse aqui é maior do que esse daqui, ou seja, ABC vai ser maior que DCB. E por transitividade, né? CDB vai ser maior que o ângulo DCB. Ou seja, esse ângulo aqui em laranja vai ser maior que esse ângulo aqui em vermelho. Tranquilo? Ou seja, CDB vai ser maior que DCB. Certo? Por meio disso a gente consegue concluir isso, tá? Só que agora vamos fazer o quê, né? Como eu quero provar que o que eu estou mostrando aqui é impossível, né? É impossível que o ponto C e o ponto D sejam pontos que não estejam no mesmo lugar, né? Eu vou utilizar a nossa proposição número 5 novamente, né? Vou fazer o mesmo que eu fiz com os segmentos em azul. Então, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar a nossa proposição número 5, livro 1 de Euclides, e a partir desses dois segmentos aqui, só que os ângulos da base vão ser iguais entre si, ou seja, o ângulo CDB vai ser igual ao ângulo DCB. Só que olha a contradição. Eu tinha acabado de afirmar que o CDB, esse laranja aqui, ele é muito maior, né? Visualmente muito maior que o DCB. O DCB. Só que agora eu vejo que pela minha proposição número 5, caso esses dois segmentos sejam iguais, os ângulos da base vão ser iguais entre si. Eu noto que o CDB precisará ser igual ao DCB. Certo? Notamos que isso é algo impossível, né? Porque está contrariando isso aqui. Isso significa que, caso eu tenha o segmento direta A, e eu tenha aqui o segmento ACB, caso eu insira novamente dois outros segmentos iguais aos que eu já estão lá, colocando o maior sobre os iguais sobre os mesmos lados, né? Por exemplo, o igual a C, ou igual a C sobre o ponto A e o igual a CB sobre o ponto B, esses dois pontos aqui vão coincidir sobre o mesmo lugar, certo? Que era preciso demonstrar. Tranquilo? Então, notamos que existe uma leve contradição, leve não, grosseira, né? Olha o tamanho do ângulo laranja e compara com o ângulo em vermelho, né? Eles precisam ser iguais, né? CDB precisa ser igual a DCB, certo? Notamos que aqui um precisaria ser maior que o outro. Bom, agora vamos para a leitura, né? Eu junto com vocês. Acho que até agora acho que é a mais chatinha, né? Espero que tudo tranquilo para conseguir compreender. Bom, o que tem de interessante aqui? Ele vai falar, né? Pois, se possível, sobre a mesma reta B fiquem construídas as duas retas AD, DB iguais às mesmas AC, CB, ou seja, AD igual a C, AD igual a C e DB igual a BC, igual a CB, perdão. Essa igual a essa.
cada uma sobre um e outro ponto, tanto o C quanto D no mesmo lado, tendo as mesmas extremidades, de modo a ser, por um lado, A, CA igual a DA, tendo a mesma extremidade A com ela, e por outro lado, CB, ADB, tendo a mesma extremidade B com ela, e aí fica ligada C, certo? E aqui ele utiliza nossa proposição, né? Desculpa, nosso postulado número 1. Ó, aqui, como de fato AC é igual a D, também o ângulo ACD é igual sobre ADC, né? Ou seja, ACD igual a ADC, ou seja, esses dois ângulos aqui vão ser iguais entre si. Isso por meio do quê? Por meio da nossa proposição do livro 1 de Euclides, né? Essa é a proposição número 5. Aqui ele diz, né? Portanto, o ADC é maior do que o sub DCD. Só anotar aqui os ângulos, né? Ou seja, o ADC, DC, esse ângulozinho aqui, é maior do que o sub DCB. DCB, esse ângulozinho aqui. Tem nas noções comuns a ideia de, por exemplo, uh, de maior e menor, né? Tem nada envolvendo isso lá. Então, é isso que ele fala, né? Portanto, o sub ADC, ADC é igual ao DCB. Então, meio que tem uma sentença oculta, né? A sentença oculta aqui, como esse ângulozinho rosa aqui, ele é menor do que esse todo aqui, outra cor, esse todo aqui, isso por meio do nosso axioma, da nossa noção comum número 8, e como o ângulo laranja aqui é igual ao ângulo vermelho, então o ângulo vermelho também será maior do que esse ângulo rosa. Portanto, sobre ADC maior do que o sobre DCB. Portanto, sobre CDB, ou seja, esse ângulo, opa, peguei a mesma cor, esse ângulo aqui, é por muito maior que o DCB, ou seja, se o vermelho já era maior que o rosa, o azul, logicamente, é muito maior do que o rosa, né? Eles têm aquela diferença, né? Só selecionar o texto aqui. De novo, como CB igual a DB, ou seja, CB igual a DB, de novo, como CB igual a DB, também o ângulo CDB, ou seja, esse em azul, será igual ao ângulo em rosa, será igual ao ângulo rosa. Só que note que esses dois ângulos, um é maior que o outro, né? Mas foi também provado maior, por muito, né, do que ele, o que é impossível. E aqui ele faz a conclusão, né? Portanto, sobre a mesma reta não serão construídas duas outras retas iguais às duas mesmas retas que já estavam lá, cada uma, em um e outro ponto, no mesmo lado, tendo as mesmas extremidades que as retas do começo, o que era preciso provar, né? Ou seja, elas serão sobre o mesmo ponto, né? Tanto o ponto C irá coincidir sobre o ponto B. Não estarão em pontos diferentes, porque aqui eu coloquei em pontos diferentes, chega numa contradição que é algo impossível. Tranquilo? Só finalizar aqui. Bom, pessoal, era isso sobre essa proporção. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode acabar comentando alguma coisa assim. Tá? Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima proposição.